Semana dos Pais iniciando e para você que já estava esperando uma ideia para presentear o seu papai, fica ligadinho que eu estarei trazendo 3 videozinhos e este é o nosso number 1. Eu sou Virgínia Oliveira e sejam muito bem-vindos à nossa Semana do Dia dos Pais aqui no canal. Você ainda não comprou o presente do Dia dos Pais? Não se preocupa porque hoje eu vim salvar a sua pele. Eu trouxe uma ideia super incrível e para você que é novo por aqui, deixa eu te dizer, dia de criatividades aqui neste canal não é só Dia dos Pais, não é só em datas comemorativas, é todos os dias, todos os horários e todos os momentos. Então se inscreve aqui no canal para você não perder as minhas notificações e eu vou adorar te ter aqui comigo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, deixa eu te informar que esse vídeo é em parceria com outros canais que também estarão trazendo ideias para o Dia dos Pais. No final desse vídeo eu vou estar divulgando aqui para vocês conferirem. Agora me responde uma coisa, o seu pai ou seu marido, ele é bagunceiro? Ele espalha muito treco pela casa? Ele tem ferramenta também? Então esse vídeo de hoje, esse presente é ideal para ele porque eu trouxe um organizador feito com lata de leite, uma pintura muito incrível e ele vai ser personalizado. E eu fiz também uma papietagem com papel higiênico. Amor, cadê o papel higiênico daqui, amor? Confiram aí. Para essa ideia, como eu falei para vocês, eu vou utilizar uma lata de leite. E essa lata de leite, ela tem essa tampinha, então eu achei super legal. Se a sua não tiver, não tem problema, tá bom? Vamos remover o lacre da lata de leite, esse papel, pra gente poder fazer o trabalho. Depois que eu removi todo o papel da lata, eu vou estar reciclando esses 2 rolinhos de papel higiênico. E eu vou usar também um pedacinho de EVA. Então eu posicionei o rolinho em cima do EVA para tirar a medida exata, porque nós vamos fazer um fundo para cada um. Depois de cortados eu vou colar e eu tô colando com super cola, porque eu acho que vai me deixar algo mais resistente, dependendo do que nós formos colocar dentro, tá bom? Essa parte já fiz pensando e intencionando ele colocar a chave de fenda dele. Então por isso que eu preferi colocar uma cola que me desse mais segurança para que não corresse o risco de quando ele colocasse a chave de fenda dentro, caísse o fundo. Mas você também pode utilizar cola quente para essa colagem. Contanto que você tenha muito cuidado com qualquer cola que você for utilizar, porque se torna muito perigoso se você não tiver experiência. Eu mesma já me queimei muito com cola quente e já colei muito meu dedo com super cola, então fica aí esse alerta, tenham muito cuidado. Depois que eu fiz o fundo dos 2 rolinhos, agora eu vou encontrar o meio, vou fazer a marcação, na verdade, que eu quero encontrar a lateral exata da nossa lata. Aí eu tô usando uma régua e um marca-texto, mas você também pode utilizar um piloto que ele vai remover, claro, para não ficar marcado. Eu quero marcar a lateral para que, como a minha tampa ela abre na frente, então eu quero colar os 2 rolinhos na lateral, porque esses 2 rolinhos junto com a nossa lata vão virar uma só peça. Aí para essa colagem eu também usei super cola, mas depois vocês vão ver que a gente vai reforçar aí, então se você usar uma outra cola também vai funcionar, porque essa colagem vai ser reforçada e vocês já vão entender. Agora nós vamos usar papel higiênico. Isso mesmo, como eu falei no início do vídeo, nós vamos fazer uma papietagem. E como o meu papel higiênico ele já tem esses bloquinhos, ele já vem marcado, eu vou cortar assim, mas você também pode arrancar, não precisa cortar com a tesoura. E eu coloquei uma quantidade pequena, porque se eu precisar de mais, eu pego mais. Para a colagem desse papel higiênico, eu vou usar cola branca, porque é a cola que nós utilizamos para fazer a papietagem. Vou usar também um pincel para espalhar essa cola branca e eu aplico diretamente na lata, na nossa peça, e vou passando o pincel. Para que essa cola
não cole as cerdas no meu pincel e ela ajude, facilite na colagem, porque ela vai espalhar e render a nossa cola. Então eu vou estar ali com um copinho com água, tá bom? Depois que eu passei a cola branca em uma parte da lata, né, em uma certa parte, eu venho agora com papel higiênico. E a colagem é bem assim, não precisa de regra, gente, não precisa ele estar bem esticado. Como eu falei pra vocês, não precisa também você cortar com a tesoura, se o seu papel também não tiver essa marcação. Você pode rasgar na mão que vai ficar lindo de todo jeito. Eu vou pegar agora o pincel e vou dando batidinhas pra ele poder aderir na cola. Depois eu vou passar mais uma camada de cola branca para poder vir com mais outro pedaço de papel e colar a parte de cima. Então a gente vai precisar cobrir toda a nossa lata. Não vai precisar passar na parte de baixo não, tá? É só nas laterais mesmo. E nos rolinhos de papel higiênico, isso mesmo. O meu, eu fiz 2 camadas. Eu achei que 2 camadas já estava bom. E como eu disse para vocês, não se preocupe em relação ao efeito, à ordem da colagem, porque o efeito é bem assim mesmo, para que ele fique bem enrugado. Deixa eu mostrar para vocês como eu fiz a colagem da lata para o rolo de papel higiênico. Que logo no início eu comecei a fazer uma divisória com a régua para que ficasse uma coisa bem dividida, mas eu notei que ficava uma fissura entre a lata e o rolinho. Então depois eu comecei a dobrar o papel higiênico e fazendo de uma forma que não houvesse essa fissura. Eu vou mostrar para vocês conferirem. Pronto, gente, aí eu tô mostrando pra vocês como eu tava fazendo antes, que eu tava fazendo bem divididinho e passando a régua. E agora, deixa eu mostrar pra vocês. Eu notei que quando eu fui fazer a segunda camada, ficou essa fissura aí, vocês estão vendo? E ainda tem a marcação da cola que eu fiz antes. Então, eu peguei um pedaço de papel higiênico, dobrei no meio e aí eu encaixei ali entre o rolo de papel e a lata, e aí depois que eu colei, antes eu passei cola, claro, com a ajuda da régua eu fui ajeitando, né? E depois eu venho com o pincel em cima, ele úmido, dando batidinhas para o nosso papel fixar. Como eu falei para vocês, eu dei 2 camadas e assim eu achei que ficou melhor. E também, como antes eu não tinha dito pra vocês, se o papel passar um pouco da lata, a gente corta pra ficar uma coisa bem acabada, né, gente? É isso. Vou voltar com vocês com a minha lata com a segunda camada e depois que eu deixei secar. Uma outra coisa muito importante. Da primeira camada pra segunda camada, gente, eu deixei secar, tá bom? Pra que não ficasse um trabalho, estragasse o nosso trabalho. Então eu dei a primeira camada, esperei secar para depois dar a segunda camada. Depois que eu dei as 2 camadas, gente, e seco, ficou assim. Eu agora vou estar usando uma tinta acrílica à base de água para pintar a parte de dentro dos rolinhos, tá? E aí, essa parte de dentro eu dei 2 camadas. Gente, essa tinta, ela ficou um amarelo bem clarinho, ela não tem nome porque fui eu que manipulei. Eu usei uma tinta branca e fui gotejando o corante amarelo e ficou uma cor amarelinha bem clarinha. Então, foi assim que eu fiz. Vou dar as 2 camadas de tinta e volto com vocês. Prontinho, gente, já dei as 2 camadas e a tinta que sobrou, nós vamos manipular ela pra chegar a um outro tom. Então, eu tô colocando algumas gotinhas de amarelo e eu acredito que eu usei umas 20 gotinhas de amarelo com mais 10 gotinhas do pigmento marrom. E vocês já vão ver a cor que eu consegui chegar e eu gostei muito, tá? Claro que sempre que você for manipular uma cor, vai acrescentando aos poucos, principalmente a cor que é mais forte, né? Que é predominante, nesse caso era o marrom, então eu fui logo colocando o amarelo para depois ir acrescentando o marrom aos poucos até chegar ao tom que eu desejava.
Prontinho, gente, já cheguei no tom que eu queria. Acho que ficou meio que um amarelo queimado, não sei. Acho que isso mesmo. Depois que a tinta seca, é que ele dá uma ressaltada no tom, tá? Eu passei apenas uma camada. E uma coisa que é muito importante é você deixar secar totalmente o papel, para que não arranque e faça todo um estrago aí. Então é preciso que você deixe secar, porque como a tinta ela é a base de água, então ela vai dar uma amolecida no papel sim. E aí, como eu falei pra vocês, apenas uma camadinha eu passei, deixei secar totalmente para o próximo passo. Prontinho. Depois de seco, vamos lá. Vem uma outra técnica muito incrível e fica muito fofo, um tonzinho envelhecido. E eu usei o pigmento marrom, lembra o pigmento marrom que a gente usou para manipular a nossa tinta? Então, eu vou usar ele para fazer este efeito envelhecido. Em uma tampinha eu coloquei 2 pinguinhos do pigmento, tirei o excesso. Tem que tirar o excesso mesmo e vou pincelando por cima. Como o papel ele tá bem enrugadinho, então ele não consegue pintar mesmo, penetrar, tá? Ele vai ficar passando assim, uma coisa bem envelhecida mesmo, gente, por cima, tá? Tem que tirar bastante o excesso e aí você vai só pincelando de leve para dar esse tom. E eu achei que ficou muito lindo, não tem segredo, tá? Você pode testar antes, se você tiver com dúvida, você pode fazer uma colagem em alguma superfície do papel, deixa secar e fazer o teste para ver se vai chegar nesse mesmo tom, nesse mesmo efeito que eu tô fazendo aí. E se você não tiver pincel em casa, você também pode estar fazendo essa pintura com uma buchinha, porque super rola, super funciona e vai dar o mesmo efeito maravilhoso. Hora de personalizar o nosso presente, deixar aquela mensagem pro papai. E para essa mensagem eu usei a tinta de tecido preta. Eu tô mostrando para vocês que dá pra gente utilizar várias tintas pra gente fazer esse trabalho, porque no final nós vamos impermeabilizar esse presente, nós vamos dar uma cobertura e um brilho para finalizar, tá bom? E no meu eu coloquei para o melhor pai do mundo e eu adorei, fiz à mão mesmo. Se você tiver aí um stencil ou se você quiser fazer um molde, também fica legal. Eu quis fazer assim e eu usei um pincel bem fininho. Depois de ter feito a minha mensagem, depois de ter deixado a minha mensagem, eu agora vou usar um verde folha, que também é uma tinta de tecido, com um pincel mais cheinho. Eu tiro o excesso e vou dando umas batidinhas assim bem aleatórias na parte de baixo, bem de leve, porque isso aí vai representar o meu mato. Agora eu vou usar um verde oliva e vou puxar com um pincel bem fininho 2 galinhos, e eu também tiro o excesso com a mão bem leve, tá, gente? Pra fazer esse galinho, e eu fiz 2, um entrelaçando no outro. Com o mesmo verde oliva, eu também puxei uns matinhos na parte de baixo para complementar essa pintura. E quem imaginou que eu iria fazer flores, adivinhou. E como aqui só tem ideias fáceis, essa também não vai ser diferente. Para você que não sabe pintar flor, você vai utilizar o mesmo pincelzinho gordinho que a gente fez lá, as batidinhas, para fazer essa florzinha super fácil. E como vocês estão vendo aí, eu usei uma tinta de tecido também, roxa, manipulei uma lilás e manipulei uma rosa. Eu comecei a pintura pelo tom mais escuro, que foi o roxo, né? Eu pego um pouco da tinta, tiro o excesso, dou umas batidinhas assim bem aleatória. Depois fui para o tom lilás e depois fui para o tom rosa. Se você quiser incrementar mais coisas aí, fazer mais florzinhas, colocar folha, vai ficar legal também, mas eu acho que assim o meu, eu já achei que tava bom, para não ficar uma coisa tão feminina, já que é presente pro papai.
já chega de pintura por hoje, vamos finalizar esse trabalho. E nas laterais eu fiz 2 furinhos, quer dizer, um de cada lado, tá? Para esse trabalho, se você for criança, você vai pedir ajuda para um adulto. Eu fiz esse furinho com um prego e com a ajuda de um parafuso eu vou enlarguecer esse buraquinho. Coloquei um parafuso mais grosso, né? E fui usando uma chave de fenda. E aí vocês vão ver que ele vai dar uma largada. Fiz dos 2 lados porque nós vamos amarrar uma corda de sisal para fazer uma alça. Então eu abri a tampinha, coloquei a cordinha, a ponta da cordinha de sisal no buraquinho, dei um nó e para ele não soltar esse nó, eu pinguei uma gotinha de super cola. Mas isso aí, gente, é opcional, tá bom? Eu cortei também um pedacinho menor do sisal para fazer o acabamento dos nossos rolinhos. Então eu dobrei ele no meio e com ele dobrado mesmo, eu vou colar ele com cola quente na parte em que ele tá colado, tá? Que ele tá junto com a lata. Aí eu vou colar ele ali e vou colando as laterais ele na borda até que ele chegue na lateral e fique com um pedacinho pendurado. Fiz isso dos 2 lados e eu achei que fez toda a diferença, gente. Agora, vocês estão vendo que eu tô cortando os fiapos do sisal, né? Pra ficar um acabamento melhor. Gente, lembra que eu falei pra vocês que a gente ia impermeabilizar isso aí e que a gente ia dar um brilho? Então, a própria cola branca, né? A cola Tenai, que muitos conhecem, nós vamos fazer isso. Então, sem medo de ser feliz, pode colocar a cola em cima e eu vou espalhando com o pincel. Ele também vai ficar dentro do copinho, sempre para poder me ajudar a espalhar, a diluir um pouco a cola, né? Gente, quando eu falo em diluir, é no sentido de que quando o pincel ele fica molhado, facilita em espalhar, em deixar a cola mais fina, para ela poder ter uma cobertura mais leve. É nesse sentido. Mas aí depois que você passar a cola, é só apenas uma camada, sem problema nenhum. Vamos deixar secar e o nosso trabalho, o nosso presente do Dia dos Pais está pronto. Vamos conferir o resultado final. E se você gostou, deixe o seu gostei, comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião. Não esquece que ainda tem outro vídeo essa semana, tá bom? Muito obrigada, Deus abençoe sua vida. Muitos beijinhos no seu coração. Até a próxima. Tchau!
Ah, e vocês também vão encontrar ideias de presentes para o Dia dos Pais nesses canais que estão passando aí na sua tela. Tem ideias de receita, de crochê, de costura, trabalhos imperdíveis, então vale a pena conferir.